Voltei! Gente, tô ficando quase rouco, meu Deus. Isso que dá a gente falar demais, que não é uma galinha, como diz a minha avó. Bem-vindo, qual é o seu nome? Porque eu chamo Santanar, mas eu acredito que não seja o seu nome. Amanda, bem-vinda de novo. Acho que o pessoal vai começar a receber a notificação de que tá votando. Quando vocês estão votando, eu vou estar só olhando o texto aqui que eu marquei para não estar deixando perder nada. Bem-vindo, gente. Tá chegando aos pouquinhos a Vivi. Vamos lá. Quando vocês estão chegando, eu vou dando só uma olhadinha aqui no meu texto para ver se eu não estou esquecendo nada. Eu acredito que eu já falei quase tudo do que eu tinha que falar para vocês. Mas esse texto é interessantíssimo para gravar. Lúcia, Amanda, fico feliz, Amanda, que você está adorando a live. É um assunto muito oportuno de estar falando. Eu estou tentando resumir muito, gente. Mas olha, eu vou compartilhar aqui no NEB a série, né, em podcast que eu gravei, que eu vou falar, tá dividido em 6 episódios, falando realmente do sexo sem vergonha, né, eu estou explicando uma visão científica, filosófica e espiritualista, a nossa manifestação e a necessidade da educação sexual na vida do ser humano. Então é muito oportuno que a gente possa conhecer todo esse material. Para não ficar uma série, uma live parada, porque eu sei que o pessoal vai começar a chegar, vamos começar a falar sobre a questão responder a pergunta da Vivi. Vivi, a masturbação ainda vem de uma ideia, como eu falei para vocês, de uma ideia primitiva de como era visto a manifestação da sexualidade naquela época. Então eles achavam que desperdiçavam o sêmen. A mulher por uma questão de perda da virgindade mesmo. Então eles achavam que se a mulher se tocasse, ela perderia a sua virgindade. Então o que acontece? Eles começaram a perseguir toda a prática sexual que fugia do intuito de procriação, que é justamente a gestação, né? A questão da polaridade de proliferar, a questão do sêmen, a questão da gestação lá e fazer a formação, né, dos indivíduos. Então o que acontece? Nesse processo, a igreja, né, mais uma vez, trouxe essa ideia de que você se masturbar, você estava, né, desperdiçando o sêmen, você estava em pecado porque você estava sendo vítima dos pecados, né, da carne, que é o pecado capital dito de Adão e Eva, que não existiram, né, Adão e Eva. Então, mais uma vez, trouxeram o machismo por questão de tabu mesmo e não querer falar do assunto, fizeram essa deturpação. Só que o que acontece? Como eu estava falando para vocês, a gente, por uma questão fisiológica e biológica, a gente tem uma necessidade de maturar a nossa área sexual. E a necessidade de maturação da nossa área sexual faz com que a gente manifeste a nossa sexualidade de uma maneira, né, positiva ou não. E o que acontece, gente? Como eu cito lá na série. Quando a gente se masturba, o homem se masturba demais, ou a mulher se masturba demais, né? É muito raro as mulheres, estou falando das mulheres, mas é mais os homens. O homem, quando se masturba demais, ele satura o processo de desenvolvimento da sua área táctil, né? Que é justamente o disparo de 50% dos terminais nervosos responsáveis pela área, né, genital masculina. E quando você se masturba demais, você acaba, né, saturando e gerando aquele disparo do orgasmo muito rápido. Daí vem os possíveis processos de ejaculação precoce, que você desenvolve na saturação excessiva, você se educa para a masturbação. A mulher não. A mulher, ela tem, desde a fase da infância, quando ela começa a querer se tocar, a conhecer, por ter o seu órgão interno, a mulher, ela é castrada. Não toque porque é errado. Começa então aquela visão machista mesmo da época. Então a mulher, para não perder a virgindade, né, ela não se toca e não conhece o próprio corpo, que é o perigo de todas as relações sexuais femininas. Porque a menina que não conhece o seu próprio corpo e vai ter a sua primeira relação sexual com um homem ou um rapaz que teve a sua adolescência toda, né, aprendendo a sua vida sexual com a pornografia e com a masturbação, vai achar que a manifestação do sexo é com violência. A mulher, ela não vai conhecer todo aquele processo que tem desde a fase de platô, a fase do orgasmo, a fase do prazer, que vai ter todo aquele processozinho, que existe um processo, né, de ciência, disparo do coração, a questão da lubrificação, enfim. Vem todo aquele processo. Então ela não vai ter muitas vezes a lubrificação necessária, ela não vai saber como ser estimulada. E o que acontece? Vai ter dor. E muitas vezes as primeiras práticas sexuais femininas são sempre em volta de muita dor e de muito sofrimento. E o que acontece? Quando a mulher se masturba, ou um homem se masturba, né, as religiões pregam a ideia de que os espíritos inferiores ficam em cima. Essa é uma ideia errada? É. É uma ideia certa? Também é.
Por quê? Porque a gente sabe que o nosso pensamento atrai seres semelhantes. Se eu sou viciado em qualquer coisa que eu seja viciado, eu vou atrair semelhantes daquele grau, daquele padrão. Então, se eu estou viciado, por exemplo, na masturbação, a gente sabe que o nosso corpo é energia, que a manifestação da sexualidade, da energia sexual está em todo o nosso corpo, né? A gente vai começar o quê? A gente vai começar a liberar energia, que é o nosso fluido vital, que vai ser, né, fonte de vampirização energética de espíritos que vai sugar aquela energia para se sentir vivo e sentir de uma força... De uma força muito mais intensa... Virou de novo a câmera. De uma força muito mais intensa a questão da energia sexual, porque quando a gente está tendo a prática sexual da masturbação, a gente está liberando energia e os espíritos que sugam aquilo, eles se sentem com maior intensidade, como se fosse um êxtase maior. Por isso o vício. Mas que toda masturbação leva à vampirização energética? Não. Porque se a gente ficar se castrando, vai acontecer o que acontecia na Idade Média. As mulheres começavam a ficar loucas, diziam que estavam endemoniadas, os homens também, que na verdade é o impulso mesmo da nossa questão fisiológica, que a gente tem a necessidade da busca pelo prazer. Porque 92% do prazer humano é relacionado com a área sexual e os outros 8% é relacionado com todos os outros prazeres que a gente tem, que é a comida, que é o cantar, o dançar, enfim, todas as outras coisas. Então, existe esse equívoco, né, de que acham que a masturbação é algo errado, mas a masturbação é algo supernatural, inclusive ela já era praticada desde os primórdios. Então não é algo de que vem de agora, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. A Transvale entrou e ela me fez uma pergunta no privado relacionado com o tema de hoje, que é qual a visão da transexualidade, né, e do travesti, no caso, na visão espírita. Então, no taoísmo, né, que o nosso amigo nos ajudou aqui a responder, existe uma variação. Existe uma manifestação, né, de expressão da sexualidade nessa escala do espírito. O espírito ele não tem sexo. Então essa questão do corpo masculino e feminino é uma questão morfológica da Terra. O que acontece? Quando o espírito reencarna, né, ele vem com a sua bagagem, a sua essência. Né? Muitos canais espiritualistas dizem que uma pessoa é homoafetiva porque ele foi muitas vezes homossexual, muitas vezes, né, ou muitas vezes homem, muitas vezes mulher, e por isso é homoafetivo ou, né, é transexual nessa vida. Na verdade, não é bem assim. Como Kardec, Chico, Emmanuel, e eu estava vendo vários outros livros que trazem trechos explicando justamente isso, necessariamente não é bem isso que acontece. Né? Isso não é uma regra. Não é que também esteja errado, né? Mas não é uma regra. Porque a manifestação do sexo, né, existem outros canais espiritualistas e ufológicos que trazem as falas de que existe um terceiro sexo, né? E se a manifestação do homem e mulher aqui no planeta Terra já é uma confusão, imagina dizer que já tem um terceiro sexo, as pessoas endoidam, imagina os líderes religiosos. Então, na transexualidade, o que acontece? Quando você encarna no corpo masculino, a sua identidade psíquica, né, é a que sua identidade espiritual manifesta. O que determina, né, a nossa manifestação é o nosso perispírito. Né? Eu achei muito importante e interessante essa fala do Andrei Moreira. Ele tem um livro muito interessante que foi o que me inspirou a fazer o tema da live de hoje, que é Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. E ele fala justamente da transexualidade. Ele tem um segundo livro sobre a transexualidade, muito interessante, vale muito a pena ler. E aí ele vai explicar que essas pessoas que vêm, ela tem uma identidade psíquica, né, feminina, ela se enxerga como mulher, ela sente-se como mulher. Então, e tanto como a mulher se enxerga e se sente como homem. Então ele sente a necessidade de mudança do seu corpo. E está errado? Não. Não tem nada de errado. E aí ele muda a sua manifestação da sua constituição fisiológica para se adequar à sua ideia, à sua identidade psíquica. Porque aquele espírito, por causa dessa questão, dessa gradação, né, próxima, ele está muito próximo ainda na polaridade masculina ou na polaridade feminina. Mas necessariamente porque ele tinha que ser homem ou mulher? Não, porque ele se sente assim, ele quer se expressar assim. Mas ele não está errado. Então o que acontece? Ele se busca mudar a sua constituição para esse conceito, para essa transformação, para uma questão de se sentir bem. E o que acontece, gente? Muita gente fala, principalmente alguns movimentos espíritos, mas essa mutilação, nessa transformação, não vai mutilar o perispírito, não interfere no perispírito? Não. Por quê? Porque na mentalidade, do campo mental daquele espírito, ele é mulher.
ou ele é homem, ou ela é homem. Então o que acontece? Essa bagagem, ela vai estar impressa e essa vai ser a manifestação dela. Então quando ela se desdobra do seu corpo no mundo dos sonhos, ou ela está fora do seu corpo, é assim que ela vai se enxergar e vai estar do outro lado. Porque a sua identidade, o perispírito, o campo mental molda o perispírito. Aí é o que o próprio Andrei Moreira fala. Se fosse errado, né, essa pessoa que muda o seu corpo, por que a gente pinta o cabelo? Por que a gente faz cirurgia plástica? Por que a gente busca emagrecer, faz redução de estômago? Por que a gente... bariátrica, né? Bariátrica, eu acho que é o termo. E outras coisas, né? Porque a gente faz tudo isso. Já que é para manter, já que você nasceu homem e nasceu mulher, tem que manter-se assim, por que você está mudando também a sua constituição física? Né? Porque é uma questão de autoestima, é uma questão de paz do espírito. Se o espírito só vai se sentir bem se ele mudar a sua manifestação, a sua fisiologia, é assim que ele vai sentir e assim ele deve ser. Então não tem nada de errado. E tem um presidente espírito na cidade de Uberaba, que ele é transexual, e ele diz que Deus não mandou ele como homem ou como mulher, ele mandou ele para uma experiência trans, né? Então é isso que a gente tem que entender. Existem várias experiências. Qual é o erro da homossexualidade aí? Nenhum. O homossexual não agride, a homossexualidade não faz mal para a sociedade, a homossexualidade não ataca a religião, a homossexualidade não faz nada. Já ao contrário, as religiões, né, que seguem esses preconceitos, elas perseguem, atacam pessoas homoafetivas, homossexuais, no intuito de pregar o que para eles são certos, né? Trazendo a sua visão e ideologia de mundo, né? Trazendo a normatividade como se fosse algo natural que não é, por não aceitar. Então uma perseguição equivocada da Idade Média resultou toda a ignorância que temos por causa do machismo. O machismo é o grande problema que temos hoje em dia. Porque o homem, principalmente o adolescente, que está da fase de final da adolescência para a fase adulta, quando ele está sentindo a necessidade de afirmar a sua heterossexualidade, né, que ele fica naquele estado de fragilidade, por isso a perseguição maior com homossexuais e com transexuais ou travestis. Por isso que o ataque e o assassinato de pessoas LGBTs são maiores por pessoas mais jovens, né, nessa fase aí, né, entre o meio da sua adolescência aos 20 e poucos anos. Por quê? Porque ele sente que a sua heterossexualidade está ameaçada, porque a figura do feminino é algo errado, a mulher é errada. A manifestação do feminino é algo que tem que ser subserviente ao homem, tem que ser algo que seja, sabe, contrário. A mulher está aqui para servir, a mulher está aqui para obedecer o homem, a mulher está aqui para fazer isso. Essa é a visão machista. Então, e tem religião que ainda prega isso. Quando você para analisar que tem religião dizendo que a mulher tem que aceitar a traição do homem, que a mulher tem que fazer o que o homem quer, que a mulher tem que abaixar a cabeça, que a mulher tem que dizer, quando o homem dizer sim, ela tem que abaixar a cabeça e aceitar, né? Quando a gente começa a perceber isso, a gente, peraí, que mentalidade que tá essas pessoas, né? Tá naquela cabeça desde a Idade Média, lá do tempo de Moisés ainda, né? Então a gente percebe que é uma ignorância no sentido de ignorância mesmo, e ignorância no sentido de falta de conhecimento. Então o machismo tem que ser extinguido. Quando a gente fala de estudar identidade de gênero, né, discutir identidade de gênero, ideologia de gênero, não é discutir a ideologia de gênero no sentido da manifestação sexual, mas no sentido de orientação, de conversar, de discussão de ideologia de gênero, porque ideologia de gênero é a ideologia do amor, é a ideologia que Cristo trouxe. Já discussão de ideologia ideológica é justamente discutir sobre o papel do cidadão no mundo, o papel da sua manifestação, do respeito, né, do contato com o outro. É justamente esse processo, né, que a gente tem de respeitar e saber e dar o livre-arbítrio, o direito do outro, né, o respeito da mulher trans, o respeito do homem, né, homoafetivo, da mulher homoafetiva, do heterossexual, da mulher, né, porque a mulher é a que mais sofre violência de gênero, né? E sem contar que a cada 26 horas uma pessoa homoafetiva é morta, principalmente no Brasil, que é um dos países onde mais se mata pessoas LGBTs. Por quê? Porque é muito forte na cultura ocidental, né, a cultura latino-judaico-cristã, essa perseguição por achar que a homoafetividade é algo que foge da natureza, né? Tirando a parte da palavra ideologia, super concordo com a sua fala. Na verdade, essa palavra de ideologia do Instagram da pessoal que está dizendo isso, ele cita o André, não é na verdade ideologia de gênero
direcionar uma pessoa, mas ideologia do amor. Né? Ele muda o contexto, ele diz que realmente é um termo incorreto sobre isso, não um termo correto. Né? Ele está se referindo na questão de ideologia do amor, do gênero do amor. Né? Não é no sentido da manifestação da orientação sexual, da identidade do indivíduo, mas da identidade do amor trazida por Cristo. Por isso que eu disse ideologia de gênero, mas não no sentido aí, né, pejorativo que está hoje em dia, mas no sentido mesmo de ideologia do amor estabelecida por Cristo, né, de respeito ao indivíduo, da sua identidade, tá bom? Não é na questão mesmo não, porque o termo é discussão de gênero, né, e como é um termo muito complexo, né, é um assunto muito amplo para a gente estar falando, eu ainda não tenho também tanto conhecimento sobre o assunto, mas eu estou, no caso, transferindo o que eu trouxe do conhecimento do livro Homossexualidade sob a ótica do espírito, tá bom? Né, qualquer coisa me corrijam, gente. Sou falho também, posso aqui fazer uma fala equivocada e é bom corrigir. Tá bom, gente? Então é isso. Então, o papel, né, da homossexualidade no espírito imortal é compreender que você, LGBT, eu, LGBT, não devemos abaixar a nossa cabeça de jeito nenhum para as pessoas que dizem que isso é uma manifestação errada. Errado está o conceito equivocado trazido da Idade Média. Houve um machismo, houve uma interpretação reducionista, uma interpretação equívoca, né? E muitas vezes totalmente influenciada por questões mesmo de ditadura política e religiosa, com interesses, né, baseados em trechos bíblicos que devemos ter muito respeito, mas devemos compreender a linguagem, principalmente a questão de Adão e Eva, que é o que mais utiliza para a questão da afirmar a normativa, né? Mas a gente tem que compreender, vai entender que a homossexualidade, a manifestação da homoafetiva, homossexual, ela é algo natural no indivíduo. E eu trouxe uma anotação muito interessante para vocês também, porque é uma questão científica. Deixa eu só olhar aqui, gente, para vocês, para poder fazer a leitura. Segundo uma pesquisa hormonal, né, para afirmar isso, que a pessoa não escolhe ser homossexual, ela nasce homoafetiva, né? Uma pesquisa hormonal percebeu uma diferenciação do tamanho dos dedos das mulheres homoafetivas e a diferenciação dos ossos longos do braço e perna das mulheres lésbicas. Né? Por quê? Porque no processo, né, uterino, né, existe uma certa quantidade maior de testosterona. Não é algo assim que é todo, é algo, como se diz, né, que é patológico, é algo natural. Então essas mulheres, se for analisar os dedos de mulheres lésbicas e de mulheres, segundo essa pesquisa realizada na ciência, percebeu-se alteração do tamanho dos dedos e dos ossos longos do braço e perna de mulheres, né, homoafetivas de heterossexuais, mulheres heterossexuais. E também perceberam, e isso é determinado pela quantidade de hormônio que eu falei aqui, que é o testosterona, que foi sujeito pelo período intrauterino. Nas mulheres, o testosterona, foi o que eu citei. E este mesmo hormônio que sujeita a esta alteração determina na maturação dos órgãos sexuais, além de uma diferença em algumas áreas cerebrais, que não é nada patológico, mas simplesmente uma diferença hormonais. Ou seja, nas mulheres homoafetivas existe uma diferença hormonal das mulheres heterossexuais. É patológico, é errado? Não. E a gente vai entender por quê. Já na área cognitiva, os pesquisadores observaram que nos homens homossexuais possuía uma fluência verbal ou uma memória feminina. Ou seja, um cérebro da mulher tem a capacidade de realizar várias coisas ao mesmo tempo, devido às conexões de neurônios. As mulheres têm uma quantidade maior de fibras no corpo caloso, no cérebro, que comunicam os dois hemisférios. E isso favorece que tenham sinapses e a área de comunicação é favorecida na questão dos neurais das mulheres e permitem a realização, né, de várias coisas ao mesmo tempo. Por isso a mulher leva a fama de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E não é nada patológico, repito, mas que pode se explicar, né, em uma naturalidade que caracteriza, né, a natureza anatômica, ou seja, nos homens homoafetivos e mulheres homoafetivas percebe-se uma alteração, uma sensibilidade, né, diferenciada na questão biológica na natureza. E é algo natural. E aí ele afirma que isso vai justificar a teoria de que Jackson
Jacques Balthazar, quando ele afirma que ninguém se escolhe ser homossexual, você nasce assim, é algo natural do indivíduo, é uma manifestação do indivíduo, porque a manifestação do seu amor é uma manifestação da sua essência. Então a gente tem que entender que a expressão para quem você direciona a sua afetividade é para quem você tem, né, o seu grau de sensibilidade. E isso independe de você ser hétero ou não, porque o espírito não tem sexo. Né? Você ama a essência da pessoa, você não ama a questão fisiológica, né? Você ama a essência individual do ser, você é atraído pela essência daquela pessoa. Isso acontece, eu dei um exemplo até para uma mãe que me veio perguntar sobre o filho dela, eu não sei se ela está aqui com a gente, mas eu falei, imagine você, a gente sabe que a vida, né, ela continua. Né, após a morte, a gente volta e a reencarnação é comprovada cientificamente, não é uma ideia criada, um criacionismo. Então o que acontece? Se você que é homem e é mulher, um casal hétero, vocês vivem um amor genuíno, né, e vocês desencarnam e voltam em uma outra vida como pessoas do mesmo sexo, vocês vão deixar de se amar por vocês estarem em corpos diferentes? Não, a manifestação do seu amor vai ser o mesmo e vocês podem sim se unir independente da sua constituição fisiológica, porque isso é uma questão apenas para procriação, se for uma questão biológica, mas a gente não está aqui só para procriar. O mundo existe um limite, as leis naturais estabelecem um limite. Então, se a gente ficasse procriando o tempo inteiro, né, a própria Terra não ia suportar a quantidade de pessoas que estariam aqui. Então, a gente está aqui para experienciar manifestações e avançar a nossa manifestação. O Emmanuel diz, né, em uma citação, de que a manifestação da homoafetividade, alguns espíritos, né, muito cultos e sensíveis, eles se manifestam no corpo homoafetivo para poder expressar, né, toda essa sensibilidade. Então a gente percebe que nesse trecho de Emmanuel, ele deixa claro que existe sim uma diferença que favorece a homoafetividade, porque o espírito escolhe também vir como homoafetivo. Ele deixa claro isso numa citação. Então a gente percebe que no mundo espiritual, né, eles sabem disso. Então a gente começa a perceber o quê, gente? Jesus não condenou a homoafetividade, ele tinha todo o direito e toda a autoridade para condenar uma afetividade, ele não fez isso. A doutrina espírita explica que o espírito não tem sexo. Canais espiritualistas vêm falar da polaridade dos mundos em espíritos que constituem uma fisionomia tão feminina como masculina e andrógena, né? E a gente começa a perceber que a gente vive o tempo todo enganado. A gente vive o tempo todo sendo padronizado e enrustido. Quantas pessoas passam a sua vida toda, né, se martirizando, achando que está em pecado ou está errado, e a palavra pecado é uma outra palavra que no século XXI não deveria estar sendo mais usada. Porque essa ideia até de nós homoafetivos, homossexuais, serem lançados ao inferno é uma ideia equívoca, porque o inferno também já foi desmistificado por Allan Kardec na obra Céu e Inferno, onde eles vão explicar que o inferno nada mais é que um estado psicológico, né, do espírito, é o estado de consciência. Né? A gente pode estar no inferno aqui, basta você estar em perturbação psíquica. Então essa ideia de que o inferno, como o diabo que as pessoas pregam, não existe, como citamos nas lives anteriores. Não existe inferno, não existe essa ideia de céu com anjos tocando líria. Isso é uma criação muito rústica ainda, de uma criação que os homens tinham. Então, gente, né, eu falei demais, eu tenho tempo também para poder estar aqui com vocês. Eu espero que, assim, de alguma forma, eu tenha trazido um pouco de conhecimento para vocês baseado neste assunto. Não permitam que ninguém, em hipótese alguma, diminua, né, a sua manifestação de amor. Todos nós estamos aqui para experienciar. O fato de você ser homoafetivo, de você ser heterossexual, bissexual, transexual, pansexual, enfim, independente da maneira que você se expresse, você está aqui para amar. Se as pessoas dizem o contrário, é ignorância dela. Elas precisam se desprender de padrões rústicos que as aprisionam nas amarras da ignorância de um pensamento ainda arcaico. Religiões que pregam isso são religiões que cada dia mais assumem a responsabilidade e a mancha de sangue de outras pessoas que morrem inocentemente por ignorância. Porque a mesma religião que afirma amar o próximo foram as mesmas religiões que matou outras pessoas no nome de Cristo. Gente, religiões, né, o próprio cristianismo matou pessoas do protestantismo numa guerra mesmo de questões de interesses, por questões mesmo, mataram em nome do Cristo.
pelo amor de Deus, o Cristo que veio unir pessoas. Se Jesus estivesse aqui, né, ele ia mostrar tudo, nossa, não tem nada de errado com isso. Né? Então a gente percebe a ignorância. Então pegar contextos bíblicos que nem sabemos que se foi a pessoa mesmo que escreveu, né, ou por que a pessoa escreveu, e traduzir como se fosse algo atual, é muita ignorância. Então temos que ter senso, temos que ser críticos. Né? Você está aqui como ser individual. Porque muita gente fala, ah, você nasceu homem, tem que ser homem. Não, você não nasceu homem, tem que ser homem. Você nasceu e você vai manifestar da maneira que você se enxerga, que você se acha que deve ser, né, manifestado o seu amor. Porque o que acontece, gente? O que adianta uma pessoa homoafetiva que passa por um processo de maturação? Porque o que acontece? A gente que é homoafetivo, isso aconteceu comigo, não sei com vocês que estão ouvindo, assistindo aqui, né? Eu, por exemplo, no meu processo de infância, desde os meus 13, 14, 15, 16, 17, 18, quando eu me assumi para minha mãe, né? Eu passei esse tempo todo me martirizando, tentando me encaixar em um padrão heterossexual, eu não conseguia, porque não faz parte da minha constituição. Eu não vim para cá, para a experiência nesse planeta, para manifestar uma manifestação heterossexual. E essa ideia também que a igreja prega de que o homoafetivo não procria é equívoca, porque todos nós sabemos que podemos procriar sim. Basta eu doar o meu sêmen para uma pessoa, ou basta fertilizar uma outra mulher, ou no caso dos homens e mulheres trans, que também, né, tem o processo da procriação, da gestação, né, tem homens trans que foram mulheres que fazem a gestação, e o homem é um homem que engravida, não muda. É a questão psicológica que determina se você é homem ou se é mulher, não é a questão fisiológica. Né? Dizer que a pessoa é homem ou mulher por causa do seu órgão genital é ignorância, né? É um estado ainda de ignorância. Então, dizer que a pessoa tem que aceitar aquele karma e viver, aceitar aquela condição, você nasceu homem, tem que ser homem, né? Você está entregando a pessoa ao suicídio, porque é esse o caminho. Ela não vai se sentir feliz, ou vai entrar em relações e fazer outras pessoas felizes, ou vai se educar de uma maneira tão errada que vai viver a sua vida toda de uma manifestação sexual totalmente equivocada. Então, a gente tem que compreender que a pessoa não escolhe, ela é. Né? Ninguém escolhe ser nada. Da mesma forma como as pessoas são heterossexuais, nós somos homoafetivos. Né? Ninguém escolhe. O espírito não tem, né, sexo. Entendam isso. Quando você chegar no mundo espiritual, você não tem sexo. Você é uma essência divina criada por Deus. E tem um trecho muito lindo também que eu trouxe que fala que Deus, ele olha para a sua criatura com perfeição. Ele não nos olha com imperfeições. Ele nos olha como seres perfeitos porque ele não cria seres imperfeitos. Então, se muitas pessoas que dizem que somos imperfeições algo errado da natureza, essas pessoas estão totalmente equivocadas. Então a gente tem que entender, né, essas pessoas, mas em nenhum momento se deixar, né, ter, né, ou absorver esses conhecimentos arcaicos, porque muita gente se suicida mesmo, tenta o suicídio por achar que estão em pecado, sem saber que a sua manifestação aqui é para ser vivida de maneira bela, limpa e pura. O que precisa ser educado na nossa humanidade não é você educar a identidade de gênero ou a orientação sexual. É justamente educar a sexualidade, a maneira como você expressa o seu relacionamento, a sua manifestação no sexo. Porque o sexo na humanidade, sim, é um dos grandes pontos de decadência humana. Quando as pessoas se sentem, porque vai atacar a família tradicional brasileira, ou seja, a família tradicional. Não é porque vai atacar a família tradicional brasileira. Vai atacar como se diz o termo, o não saber lidar bem com a sua própria sexualidade. Porque a gente sabe que tanto os nossos pais, como os pais de nossos pais e outras pessoas não vivem uma manifestação sexual verdadeira. 80% das mulheres ocidentais nunca chegaram ao orgasmo. Por quê? Porque a manifestação do sexo é vivenciada apenas por prazer masculino e não por prazer feminino. Né? Então a gente tem que educar a sexualidade, e é isso que eu falo no nosso podcast relacionado com a educação sexual. A educação sexual é que vai fazer com que acabe o machismo, com que acabe os preconceitos, com que acabe a ignorância, que faça com que as pessoas vivam relacionamentos felizes. A gente tem muito hoje em dia, realmente, aumentou a prática de sexo no mundo, mas diminuiu a qualidade por causa dessa não educação sexual. Não existe nada de errado com a homossexualidade, não existe nada de errado com a manifestação de amor de pessoas do mesmo sexo. O errado é a ignorância. E as religiões elas vão ser responsáveis por voltar novamente, esses pastores, enfim, pessoas que pregam essa desonra, principalmente espíritas também, que acabam
trazendo o seu preconceito para a vida de outras pessoas, agredindo a identidade pessoal de uma outra pessoa, elas vão ter que voltar para fazer diferente e ter que lutar para poder fazer, né, retirar o equívoco que eles fizeram. Então as religiões que pregam isso, corram, porque elas não estão levando você, né, para a sua... transcendendo o seu espírito ao divino, muito pelo contrário, ele está te lançando à ignorância. Religiões que pregam o desamor não servem a Cristo. Pode servir qualquer outra coisa, mas não a Cristo, porque Cristo foi amor, ele ensinou o amor, ele ensinou a manifestação, né, de toda a possibilidade de amar ao próximo e respeitar o próximo. E a partir do momento que a gente vê religiões ensinando coisas para atacar negros, ubandistas, homossexuais, travestis, enfim, outras pessoas, a gente já vê que essa religião ela não está seguindo o que realmente Jesus ensinou, porque foi a única religião estabelecida por ele. Tá bom, gente? Já cheguei no meu tempo, né? Eu preciso realmente encerrar, porque como a gente está no horário diferente, aqui, né, a gente tem que terminar um pouquinho mais cedo. Mas eu agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo. Eu vou estar lendo os comentários, né, e vamos fazer a nossa prece final. E podemos voltar outro dia para estar falando sobre o assunto. Sábado agora eu vou falar sobre morte, né? Quem tiver dúvida sobre céu e inferno também, sábado agora eu vou estar falando sobre isso. Então, e na outra semana, quem sabe, a gente fala sobre sexo, tá bom? Na visão espiritualista, sem tabu, sem preconceito, sem paradigmas e sem amarras. Sem apenas libertar, porque Deus, ele criou leis naturais, leis de amor. Deus não condena ninguém. Anote isso aí. Deus não condena ninguém, ele apenas ama. Essa ideia de que Deus condena não vem dele, vem da ignorância humana e da ignorância primitiva, tá bom? Vamos lá, deixa eu só ver o que vocês escreveram aqui, vamos lá. Tami, gente, muito feliz em poder estar aprendendo com você, Beto. Gratidão, Tami, te adoro. Bo, te adoro também, Del, João... João diz que é saber direcionar a energia, isso mesmo, a energia sexual, porque o nosso corpo é todo energia sexual, né? Segundo os espíritos dizem que tanto a pornografia como todo esse preconceito criado sobre até a manifestação homoafetiva mesmo, foi trazida pelos espíritos inferiores para poder deturpar a beleza e a pureza de que é a manifestação do sexo, né? Porque o sexo é o alimento do espírito, e é isso que eu vou estar explicando para vocês também, que eu explico na série de podcast. O sexo é o que alimenta o nosso espírito. Existe uma energia tão potente que se a gente soubesse dessa energia, a gente teria cuidado com que a gente mistura ela nos sexos parciais. Cairo me corrige, me ajudando a cirurgia bariátrica. Obrigado, Cairo. Nossa, eu tô esquecido hoje, né? Conta a sensatez numa live. Obrigado, vou te chamar de Santa, porque eu não estou sabendo qual é o seu nome. Santa. Tami, muita, viu? Trans diz, tirando a parte da palavra ideologia, né, que eu acabei explicando, né, o porquê que eu falei. Vamos lá. Isso mesmo, João, o amor não contradiz o amor. Trans diz, essa parte do céu e inferno eu não sabia, parabéns, não existe. É uma criação alegórica, justamente para poder realmente, a igreja criou essa visão do inferno. Tanto que é inferno que a gente começou a ser conhecido com a figura do diabo, demônios, veio do inferno de Dante, né? Que é justamente aquela figura que foi criada para poder atormentar o ser humano, para ele ficar realmente castro, né? E fazer tudo que aquela religião daquela época pregava, que era justamente tê-los, né? Uma forma de segurar aquela galera aí. Mas isso não significa que não exista consequências do outro lado, né? O inferno não existe da maneira que acreditamos. O inferno é eterno, o sofrimento é eterno, o demônio não existe. Existe pessoas e seres espirituais voltados ao mal, que são humanos, nós, que desencarnamos e continuamos na mesma faixa etária de vibração negativa, desejando o mal. Só isso. E a questão do inferno e o céu é um estado de consciência. Já os estados espirituais são cidades espirituais criadas, né? São várias dimensões espirituais que vão de acordo com o nosso grau de evolução, né? Quanto mais a gente se purifica, mais a gente, né, encontra e se adequa a esses padrões. Então não tem essa de que você morreu, acabou. Isso é uma ideia também muito ignorante sobre o assunto. Cário diz, precisamos ampliar nossa consciência, somos seres cósmicos. A condição sexual é mais uma experiência para vivenciarmos com responsabilidade e amor. Verdade, Bo. Santa diz, muito feliz ter passado esse tempo aqui. Gratidão por esse momento de reflexão. Obrigado vocês, porque foi quase 1 hora e alguma coisa, né, gente? E não tem como não ser esse tempo. Transvale diz, parabéns pela iniciativa. Amei a camisa, amei o assunto e quero ser seu amigo na vida real virtual. Gratidão, vamos ser sim, viu? Né, vamos juntos, né, levantar essa bandeira.
Bo, com as carinhas. João diz, sem pensar, mas influências externas e internas, verdade. Gratidão, 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 pessoal, tá aqui. Amei te ouvir. Gratidão, Vivi. Obrigado por você estar aqui com a gente. João diz, também teremos muitos assuntos para discutir no nosso grupo. Verdade, Beto. Gente, para quem não sabe, eu trabalho administrando o grupo LGBTQ+, e tenho essa galera massa que está aqui comigo, que é uma galera que é super voltada assim, para essa educação, para esse despertar de consciência, que é um trabalho que a Roseli me confiou no Amor Fraterno, de Ricardo Mello, não sei se vocês conhecem, né? E eu estou muito feliz de estar na frente junto com vocês, com a Jaque, ela não sei se ela está aqui, mas para estar trazendo esse despertar de consciência. E eu falei, eu vou viver até o último momento da minha vida lutando para acabar com a ignorância sobre a homoafetividade, porque não tem nada de errado e eu não vou admitir um só segundo da minha vida ver pessoas morrendo por causa dessa ignorância. E o que eu puder fazer para poder ajudar essas pessoas a despertar a sua consciência, eu irei fazer. Vamos lá. Tami diz, feliz demais por essa live porque é uma visão muito linda se ver e mostrar para muita gente. Obrigado, Tami. Vamos lá. Santa diz, queria que o mundo tivesse visto essa live. Eu também, né? Mas aos pouquinhos a gente vai chegando, né? E Glau diz, Glau, meu amor, tá aqui. Christopher, meu primo, não aguentou a pressão e suicidou-se. Verdade. Eu já tentei. Mãe tá assistindo, né? Mãe, desculpa, mas eu já tentei suicídio várias vezes também. A gente não sabe, porque os pais que às vezes condenam os filhos por questões de homossexualidade acham que a gente que acabou assumindo ser homossexual foi porque a gente não tentou ser heterossexual, né? Eu namorei muitas meninas, né? Namorei a Dani, que é a minha melhor amiga hoje, a Gabriela, a Jéssica, todas as outras pessoas que foram minhas namoradas, né? Só que eu não consegui passar disso, não consegui ir mais além, porque não faz parte de mim, não é a minha manifestação. E negar isso, eu estava negando a minha essência. Outra coisa é você negar a sua feminilidade, né? Porque existe a pseudo-homofobia gerada por este preconceito gerado. São as pessoas homoafetivas que tentam internalizar padrões heteronormativos, fugindo dessa visão, né, de que o homem não pode manifestar uma sensibilidade feminina, e começam os ataques nos homens homoafetivos mais com sensibilidade feminina, de manifestação feminina, como chamamos afeminados. Gente, o que é ser homem? O que é ser mulher mesmo? Porque ser homem é o fato de você fazer filhos, trabalhar, ser ignorante, soltar palavrão, jogar futebol, assistir futebol, né? Ser rude, não ajudar dentro de casa e ser grosso. Se isso for homem, eu prefiro não ser. Mulher é ser subserviente ao homem, é você estar ali o tempo todo baixando a cabeça, você ter que cuidar dos filhos, fazer filhos, né? Ter que ser feminino o tempo todo, sensível o tempo todo. Se você for mulher, também não quero ser mulher. A gente foi doutrinado, né, de uma forma muito errada a padrões muito equivocados. Por isso estamos rumo, né, a masculinidade e o feminino, ao masculino sagrado e o feminino sagrado. Vamos buscar um equilíbrio, e é isso que vai acontecer. E essas pessoas ignorantes, elas vão ter que avançar intelectualmente, porque não cabe mais no mundo que estamos chegando, que estamos se aproximando, que é um mundo, né, a gente está nesse processo de transição, para entrar no mundo regenerado, e essa ideia de que a sexualidade é errado, que a homossexualidade é errado, isso vai ser tão natural, né, porque era para ser natural, mas infelizmente o mal, como sempre tenta atrapalhar as coisas do bem, sempre interfere. Mas a gente está aqui para lutar, assim como outras pessoas lutaram, e não vamos desistir. Tá bom, gente? Gente, realmente eu preciso encerrar. E eu desejo, de fundo do meu coração, que vocês realmente, eu tenha ajudado um pouquinho, nem que seja uma gotinha, cada um de vocês. Se puderem compartilhar para amigos que vocês acham que vai ajudar, compartilhem, né? Eu sei que existem outros materiais. Antes de chegar aqui, eu pesquisei muito no YouTube, olhei muitos vídeos. Fiquei muito decepcionado com muitas visões de muitos canais, né, até canais LGBTs mesmo, pela forma como pregam, até por canais espiritualistas, por canais católicos. Meu Deus, não vou nem citar esses canais, mas os outros canais que eu vi sobre homossexualidade, eu fiquei muito triste. Então, eu falei, não, eu não admito e não admitirei esse tipo de visão, porque uma coisa é uma pessoa hétero falar da homossexualidade. Uma coisa é uma pessoa homossexualidade falar da homossexualidade. Eu sei o que a gente passa, eu sei o que eu senti, eu sei como se eclodiu em mim. Então, é algo super natural, super normal. Quando pesquisei nas questões espíritas e trouxe outros pesquisadores espíritas, outras teses, né, e outros conceitos, e fui na base histórica, a gente começa a perceber que o erro, na verdade, né, vem de uma raiz medieval.
Vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar aqui com muito carinho, tá bom? Agradeço de verdade por vocês estarem aqui comigo. E é isso aí. Então vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Deus, por toda, manifestação de amor. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que assistiram essa live, que passaram por aqui, e essas pessoas que já estão aqui comigo assistindo. Eu sei que, no fundo, cada um tem um propósito. E se estamos aqui é porque existe um interesse e uma identidade comum sobre esse despertar de consciência. Sabemos que é o momento agora que vivemos em que a luz, o portal da luz, se estendeu sobre as trevas e por isso vemos tanta ignorância, tantos males, tanto suicídio, porque muitas pessoas estão começando a perceber as chagas que habitam dentro delas mesmas. Mas que possamos, Senhor, como trabalhadores da última hora, como seres criados na Tua perfeição, com todo o amor, possamos semear o bem no coração de todas as pessoas, que possamos ser luz por onde passarmos, que possamos ter uma manifestação divina da Tua felicidade em nossos corações. Que os anjos de luz, os nossos mentores e mentoras espirituais, que Maria de Nazaré, responsável por acolher aqueles homens aflitos, esteja nos abençoando, nos inspirando nessa jornada. Sabemos que estamos aqui discutindo este tema porque sabemos a necessidade do despertar de consciência na nossa humanidade. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Abençoe a todas as famílias, que elas consigam, de alguma forma, compreender a beleza da condição homoafetiva, que é uma condição que ama, independente da constituição física, que amamos a essência do Espírito, que possamos entender que estamos aqui para amar e não apenas para poder expressar a manifestação de maneira equivocada. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por todos os passos morais que nos ensinam ao bem, à luz e ao respeito. Que sejamos capazes, Senhor, de trazer o amor ao mundo. Que assim seja. É isso, gente. Gratidão. Gratidão às páginas LGBTs que me ajudaram a compartilhar o banner. Eu sei que muita gente que acabou vindo para cá são pessoas que viram o banner em algumas páginas e eu senti a necessidade de buscar esse apoio porque eu sei que tem muita gente que passa por essas dificuldades e eu também sei que existem muitas páginas aí que, ao invés de ajudar realmente algumas pessoas, incentivam ainda mais a manifestação da sexualidade de maneira errada. Gente, eu tenho muita coisa para falar sobre o assunto, realmente eu tenho mesmo, mas eu tive que resumir em muitas folhas o que eu falei aqui para poder falar pelo menos o que era muito importante. Mas o assunto é muito vasto, é um poço que tem muito para poder nos dar e saciar a nossa sede. Mas o conhecimento não encerra por aqui, ele é eterno, que a gente possa compreender isso. Beijo no coração de todos vocês. Nos vemos no próximo sábado, semana que vem. Eu e a Melinha, eu e Cairo, semana que vem, na quinta-feira, falando sobre a nova era. E sábado eu vou estar falando sobre a morte, tá bom? Quem tem dúvida sobre a morte, medo da morte, não entende um pouquinho sobre o assunto, vamos estar falando e a gente vai compreender que é uma coisa tão natural que a gente não deveria ter medo. Beijo! Fiquem com Deus, muita luz no coração de vocês, muito arco-íris, muita cor, muita luz, gratidão por estar aqui comigo. Quem tem o meu número, gente, pode me chamar no WhatsApp, que eu adiciono vocês no grupo, para fazer parte dessa família linda que é o nosso grupo LGBTQ+. Beijo, gente, fiquem com Deus, tchau, tchau, não deixe de compartilhar também.